chegava lá, estava ainda repassando o texto na cabeça, e pronto, você se entregava para o artista e saía de lá lindíssima, com a maquiagem do personagem, entendeu? Mas eu não gostava de me maquiar na vida real, não. O máximo que eu podia fazer é passar um batom. Mas não precisava. Hoje em dia que eu preciso, eu não sei fazer. Não precisa. Primeiro que acho que ninguém precisa de maquiagem. Quando a gente vai dar uma entrevista é melhor. Eu não vou assustar vocês Ai, gente, com até a minha parece. cara, assim. Até parece. Essa mulher é linda, perfeita. Eu não vou ficar puxando o saco, porque a gente tem que continuar Por favor, com vamos continuar com 67 anos de carreira. É. Que é muito. E aí veio Escrava Isaura. Escrava Isaura, que foi um sucesso maravilhoso com a Lucélia Santos, o Rubens de Falco, que fazia o meu marido malvado. Leôncio. Né? O Leôncio Almeida. Né? E foi muito legal, e foi uma novela que ela foi para o exterior, e ela abriu o mercado para a Globo, nos canais internacionais em todos os países, foi aberto pelo sucesso da Escrava Isaura. Foram quantos países? 190? 197, pela contagem de até hoje. E reprisa ainda, viu? Que eu tenho amigos no exterior que... Olha, eu te vi na televisão! Entendeu? Ou manda um e-mail, você está passando na Polônia. É muito engraçado, porque a gente, às vezes, no Face, em alguns lugares, postam os atores da Sim a Moça, né, da Escrava Isaura, da Sim a Moça também. Da Escrava Isaura falando nos idiomas mais incríveis, né? Com a dublagem, né? Com a dublagem que tem que ser feita, né, nesses lugares. Aliás, eu trabalhei muito e fiz muita dublagem, mas não é disso que eu queria falar. Porque o Geraldo Cazé depois assumiu a direção de uma parte da divisão internacional. Ele era responsável por mandar para fora, primeiro para um escritório em Londres, e depois aí o departamento de vendas internacionais, a partir de Londres, agia vendendo os produtos. Olha, uma outra coisa que eu fiz pela TV Globo durante alguns anos, acho que foram 6, 7 anos. O Geraldo Cazé estava responsável por isso. Eu fui lá para pedir para ele fazer a contracapa de um livrinho infantil que eu escrevi. Ele já tinha lido minha peça Arena de Espelhos, né? Que ele elogiou muito, e ele fez linda a contracapa do livro infantil, o Dragãozinho Sonhador. E aí ele falou assim, poxa, você está fazendo alguma novela? Eu falei, não, estou buscando trabalho novo. Ele falou, por que você não trabalha aqui comigo como tradutora para o inglês? Eu falei, tá, tradutora do quê? De cartas? Não, nós estamos botando todos os textos das novelas e de outros programas em inglês para vendas no exterior. Então, foi assim durante anos, eu ficava 10 horas por dia na máquina de escrever, na época ainda não tinha. Você lembra quais você traduziu? Inúmeras, o Rei do Gado, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, Felicidade, mas olha, eu traduzi tanto. Então já foi nos anos 90 isso? Foi nos anos 90. Nossa Senhora, olha, a gente traduzia todos os capítulos, porque aí tinha uma equipe lá no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, com fone de ouvido e anotando no computador tudo que era falado, porque às vezes não bastava ver o texto. Haviam acontecido modificações durante a gravação, ou alguém mudou uma fala, então tinha que ter tudo aquilo. A gente recebia esse texto e aí verter para o inglês, para poder ser vendido lá fora. E a gente vertia sinopses primeiro, para ver se o cliente se interessava. E em muitos trabalhos eu fiz legendagem do capítulo 1, de um capítulo no meio, onde tinha a grande virada da história, e do último capítulo. Legendagem, eu legendei em inglês e em francês. Aí isso era levado para as feiras internacionais, entendeu? E trabalhei muito tempo com isso, até que fecharam o departamento. Bom, aí as outras novelas que me impactaram muito, que eu fiz. Então foi
E depois da Escravizaura, a gente já tinha feito Veja a Lua no Céu e Senhora, né? Depois fizemos Ciranda de Pedra, uma história dos anos 40, lindíssima, lindíssima, que eu fiz uma vilã, uma alemã com aquele Herta, sotaque. assim, brava, maltratava muito. A menina Virgínia, que era Lucélia Santos, era assim um carrasco dela. E depois, olha, foram muitas novelas muito bacanas. Sim, A Moça foi outro sucesso, também internacional, que pegava mais ou menos uma temática da escravatura, de coisa, como tinha sido a Escravizaura, né? E sim, A Moça reprisou ainda há pouco no Viva, né? E reprisou na Globo Celebridade. Foi, que foi em 2003. Que foi em 2003. E foi uma novela muito engraçada para mim, porque eu fazia a avó da vilã, da Cacau, a Cláudia Abreu, que é outra pessoa divina para a gente trabalhar. Ela é maravilhosa. Maravilhosa como atriz, como pessoa, como espírito. Nossa, amo ela. Aí eu fazia a avó dela. E ela me maltratava demais. Aí depois ela fica rica, por causa de um golpe que ela dá. Na Maria Clara, na Malu Mader. E eu me mudo para mansão. E aí meu personagem de mulher que esfregava o chão e que trabalhava como faxineira, eu viro uma perua. Então era muita cena engraçada, eu adoro fazer comédia. Eu vou te fazer uma pergunta meio impossível, não precisa responder se você achar que não dá. Tem alguma novela que você considere sua favorita? Não. Eu imaginei mesmo. Não, tem muitos Algum personagens. trabalho... Dá pra colocar um top 5 de trabalho? Contando cinema, teatro, não sei, que você mais tenha gostado ou que mais foram importantes? Bom, o teatro foi muito marcante para mim quando fizemos o drama do Sófocles, Electra. Essa história a gente tem que contar aqui. Eu vou deixar você contar, Norma. Tá. Mas primeiro, por que foi importante? Porque fazer uma tragédia grega, a direção do Antônio Abujamra, e com um elenco maravilhoso, e é muito bom a gente fazer essas peças gregas de 300 mil anos atrás, entendeu? Porque a São tão consistência... atuais, para sempre. Você pega uma Medeia, tá toda hora acontecendo, entendeu? Bom, Electra. A Glauce Rocha era uma atriz visceral, como eu chamo, tá? Ela trabalhava aqui com isso, com a alma. Uma atriz maravilhosa. Ela fazia Electra, eu fazia a irmã dela, a Crisótemis. E foi, primeiro, um privilégio trabalhar com ela. Margarida Rey fazia Clitemnestra também. E era... Só que assim, foi na época que houve uma invasão, mandaram tropas para São Domingos, porque o pessoal lá estava se rebelando e tal, então uma coisa política, que era o tempo, né, dos anos de chumbo, chamado. Sim, foi na época da intervenção militar. Aí o que aconteceu? O elenco resolveu fazer um manifesto curtinho. Antes de começar a peça. Antes de começar a peça, e é assim, a cada dia um do elenco lia o manifesto. Um dia a Isolda Cresta, que estava no elenco, leu. E quem assistiu não gostou muito. Entendeu? Não sei qual era a patente, mas era um cara das Forças Armadas. E aí deu queixa. Aí no dia seguinte vem o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, e prende a Isolda Cresta antes de começar o espetáculo. Aí a gente ficou revoltado. Mas por quê? Porque leu o manifesto, mas o manifesto era coletivo, era nosso. Não. Então, se ela for presa, a gente também vai. E o elenco todo se juntou. Só que isso foi antes de começar o espetáculo. Eu falei, peraí, um amigo meu tinha um Fusquinha. Você me leve às portas de todos os teatros para eu falar com todos os elencos que a gente tem que fazer um movimento. Porque eu sei que era a revolucionária, a que puxava todo mundo. Em todas as coisas, né? No teatro, nessas partes, assim, né? De protesto, de coisa. Aí fui chamando na Fiorentina, que era um restaurante onde todos os atores iam, e no Gigeto, que é a mesma coisa. Pra você que é ator que tá assistindo, é como se fosse o Planetas hoje. O Planetas. Então a gente foi lá, falou com todo mundo, tá bom, a gente vai pra rua lá no centro da cidade do Rio, onde tem o DOPS. Nós vamos ficar em protesto para soltarem a Isolda.
E aí eu arregimentei gente, fui assim fazendo essa divulgação em todos os teatros da Zona Sul, lá no Fusquinha do meu amigo com meu amigo. Aí a gente chegou lá e ficou aquela multidão de gente. Aí, Felipe, você imagina o tumulto na rua em frente ao DOPS, no centro da cidade do Rio de Janeiro, aquele bando de atores, de atrizes, enfim, de amigos. De artistas. De artistas, no geral, ali, aquilo, todo mundo. Bom, aí eles resolveram chamar o resto do elenco. Então fomos nós também lá para dentro para ser interrogados. Cada um sozinho com um interrogador, né? Que era para intimidar. Então era cada um no cubículo com um interrogador e perguntando. Por que isso? Por que leu o manifesto? E isso e aquilo, o que é? Aí, no meu interrogatório, o senhor, ele falava assim, ele queria saber onde estava o Sófocles. Porque eles iam prender, então, o autor daquela peça subversiva, Electra. Onde está? Vocês não saem daqui, vocês vão ser todos presos, enquanto alguém não me revelar onde eu encontro esse Sófocles para prender o Sófocles. Aí, no primeiro momento, a gente fica assim, atordoada, né? Você tá ali meio nervosa, meio desagradável a coisa, né? Você tá sendo pressionada, mas é uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Aí, eu que sou atiradinha... Olha a resposta dessa mulher. Ai, o senhor quer saber a verdade? Eu quero saber onde é o aparelho do Sófocles, que chamava aparelho o lugar onde subversivos se escondiam. Olha, eu não sei lhe dizer exatamente, mas se o senhor viajar para a Grécia e for num cemitério, que eu também não sei qual é, quem sabe eles desenterram o Sófocles, porque ele está morto há mais de 2000 anos. E aí tinha... Não, aí veio uma outra pessoa de uma outra organização policial, um pouco mais esclarecido. Aí ele chegou e soltou todo mundo, porque realmente ninguém ia achar o tal do Sófocles. Gente, por isso que é Mas importante. assim, é muito engraçado, essas coisas são hilárias. Mas é por isso que é importante também a gente ir em busca de conhecimento sempre, porque numa situação dessa, o mico que foi pago ia... Bom. Olha, eu queria falar uma coisa, porque antigamente... Ai, desculpa, meu amigo. Saiu. Posso então, ufa, você já confessou que foi você que me maquiou. Então, conserta o negócio. Era muito bom ser ator de teatro, antigamente. Primeiro porque nós tínhamos muito público. Para comédias, para dramas, para tragédias, né? Tinha um público muito grande que gostava de teatro. E outra, porque nós fazíamos 9 sessões por semana. Era de terça a domingo? De terça a domingo, com 2 sessões na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. Então a gente era muito feliz, tínhamos plateias enormes, né? Então, uma das peças que eu fiz com a Marília Pêra, Adorável Julieta, foi no Teatro Copacabana, foi uma temporada muito feliz, muito cheia de gente, maravilhoso. Ela fazia divinamente o papel. E uma adaptação do Domingos de Oliveira. E depois eu fiz uma peça do João Bittencourt, uma comédia, Cinderela do Petróleo, que eu era a própria Cinderela, e que era uma peça hilária em 3 atos. Ficamos 2 anos no Teatro Ginástico, 2 anos em cartaz, 9 sessões por semana. Isso é enorme. Era muito bom, isso aí foi muito bom. Isso aí, quer dizer, eu não sou saudosista, mas realmente eu sou muito agradecida pela vida que eu tive, pelos mestres que eu tive. Meu pai e minha mãe foram 2 mestres, né? Bom, vamos focar em teatro e televisão. Então eu fui muito feliz porque durante anos eu fiz as jovens, eu e o Cláudio Cavalcante, que a gente batia a idade, né? No Grande Teatro Tupi, que foi uma escola de aprendizado de teatro na televisão, gente. Então tem ator que torce o nariz e fala, não, é só no teatro. Mentira, também na televisão, se você tem
dentro de você, aquela coisa da atriz, do ator, você vai buscar informação, você vai ler muitas Se você é peças. ator de verdade. Se você é ator de verdade, você vai ler todos os clássicos brasileiros e estrangeiros, e russos, e americanos, e ingleses, porque ali, e outra coisa, né? Cadê o livro grande do Shakespeare ali, ó? Obra inteira de Shakespeare, The Yale Shakespeare, lá na ponta um livro branco enorme. Ah, tá. Então Shakespeare, por exemplo, e Molière, o francês, são autores que desvendaram a alma humana em todas as suas facetas. Então, não precisa só fazer o curso de Jung. Se você lê toda a obra de Shakespeare ou toda a obra de Molière, você sabe tudo sobre a alma humana. Depois você lê o romance do Honoré de Balzac, é outro. Então, quanto mais leitura a pessoa tiver, que quer ser ator, que quer ser atriz, mais ela vai saber trabalhar. E a grande bênção que eu tive é porque o Grande Teatro Tupi ele começou só ao vivo na TV Tupi, duravam os espetáculos 2, 3 horas, porque nós fizemos tragédias, dramas, adaptações. Lá já tinha suspense também? O suspense eram outros programas. Depois, tá. Mas tinha o próprio suspense do drama. De repente, Dostoiévski, Tolstói, tem suspense, entendeu? Então, foi uma grande escola para mim. Porque eu convivi com os monstros sagrados. Fernanda Montenegro, Natália Timberg, os diretores Fernando Torres e Sérgio Brito. Sérgio Brito foi o grande idealizador do Grande Teatro Tupi. E muitos outros atores que estavam em teatro naquela época, não é? Então, monstros, eu chamo de monstros porque eram pessoas que eram de uma dedicação à profissão, né? Viviam teatro e levavam essas peças adaptadas para a TV. E acontecia um fenômeno de audiência. Muitas vezes por causa da censura, que era rígida, por causa de certos assuntos, de peças pesadas, tinha que entrar às 10h30, quase 11 horas. Então ia terminar a exibição ao vivo lá pelas 2 da manhã, 15 para as 2, por aí. E a audiência mesmo assim? A audiência bombando. No dia seguinte, eu tinha a minha feira. Eu adoro fazer feira. Então eu ia para a feira, tudo bem, eu já ia por volta das 10h30, 11 horas. Os feirantes, você sabe a vida do feirante. Eles dormem com as galinhas para acordar às 4 da manhã, para estarem na feira, montando a feira. Eles não perdiam um grande teatro, era gente do povo. Então dizer assim, não podemos fazer programas muito sofisticados porque o povo é burro, o povo não entende. Mentira! Verdade, é que depende do que você dá. Agora tem muito programa imbecilizante. Não é para criar polêmica, mas hoje em dia a televisão está lotada de programas imbecilizantes. Alienantes, imbecilizantes. Assim, sabe? Sem conteúdo de nada. E o Grande Teatro, os feirantes assistiam e comentavam os personagens, o que tinha acontecido e perguntavam o que é. Quer dizer, para nós aquilo era maravilhoso e era toda segunda-feira. Os grandes clássicos do Brasil e do mundo foram levados no Grande Teatro Tupi por iniciativa do Sérgio Brito e do Fernando Torres, e eu convivi com Ítalo Rossi, sabe? A Zilka Salaberry fazia alguns papéis. Então, todos esses grandes atores, Paulo Padilha, Aldo de Maio, que fazia parte do elenco fixo, o Paulo Padilha também. E eu tive esse privilégio. Eu tive um privilégio em teatro que foi fazer 2 peças com Dona Cacilda Becker. Meu Deus do céu, conta isso pra gente. Cacilda Becker, fiz 2, uma meio comédia e uma comédia, né? Oscar e a Terceira Pessoa, no Teatro Copacabana. Desde que eu fiz meu primeiro filme, O Sai de Baixo, com 14 anos, eu sempre prestei muita atenção. Eu prestava atenção nos atores. Como é que eles fazem isso, sabe?
como é que é isso, como é que fala. Por isso que eu aprendi timing de comédia muito bem, por isso que eu aprendi, sabe, a emoção do drama. Porque eu tive esses grandes professores, não num curso. Na época, no Rio não tinha curso de teatro, em lugar nenhum. Era fazer. Era o fazer, mas a gente fazia muito, então foi uma grande escola. Porque na Tupi, por exemplo, às vezes 4, 5 personagens diferentes, um infantil, uma tragédia, uma comédia, um policial. Eu fazia numa mesma semana, porque você tem que se virar, você tem que, entendeu? Era uma escola. E a Cacilda foi uma convivência com o ser humano muito especial. Eu tive grandes mestres no teatro, ou assistindo ou convivendo com essas pessoas. E você fala muito isso na sua autobiografia. Sim. Ela já começa falando desses grandes mestres. Sim. Vamos falar um pouco de livro, então? Vamos! Porque atualmente estou muito mais dedicada ao meu trabalho de escritora e estou escrevendo um livro para jovens. Realismo fantástico. Chama-se O Ovo de Cristal. Vai sair também pela minha atual editora, Editora Hércules, que foi outra bênção na minha vida, né? Que pela Editora Hércules já saiu o Energia Positiva, que são afirmações e pensamentos para a gente passar bem o dia. E saiu Palavra de Anjo, que são mensagens angélicas também para o nosso dia a dia. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi pela Editora Gente. Exorcize Sua Bruxa Madrinha, que eu peguei a história da Bela Adormecida, né? E disse que todo mundo tem fadas madrinhas, mas bruxas madrinhas também, pela nossa criação e tal. Então eu descrevo várias situações em que a gente recebeu a maldição da bruxa madrinha e os exercícios que a gente faz de PNL e de outras coisas. PNL, para quem não sabe, é programação neurolinguística. Isso. É tudo que você meio que, vou usar a expressão força, não sei se é muito correta, o seu cérebro a trabalhar. Então você não fala, por exemplo, palavras negativas, você vai forçando ele a estar positivo para atrair essas coisas. E por esse livro aqui, eu da forma que eu escrevi, era para as pessoas reconhecerem nas historinhas que eu contei situações que podem ter sido da própria vida deles. Eu dei esse curso muitas vezes, o workshop, Exorcize Sua Bruxa Madrinha. E depois eu dei o curso de Amor Incondicional e Perdão. Que hoje em dia, se eu der essa palestra, vai se chamar Amor Incondicional e Absolvição. Não é mais perdão. E por quê? Porque eu acho que o perdão é uma coisa muito complexa, mas eu acho que o perdão é uma coisa em que você se coloca superior ao outro. A absolvição é a absolvição da mágoa. É você se livrar e permitir que o outro se livre da mágoa criada, seja por que motivo for, né? Então, porque eu dou muita palestra também. Eu vou dar uma palestra em Minas Gerais, vou ter a honra de abrir o Congresso de Geriatria do estado de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Quando vai ser? Agosto. A gente vai deixar, então, vai ser aberto ao público. Sim, ao público de médicos, enfermeiros e cuidadores geriátricos. Tá. Se você estiver nesse público, então, as informações vão estar aqui embaixo. Eu escrevi Arena de Espelhos e a Mariana me ajudou em muitas partes desse livro. É uma história, assim, que veio de um sonho que eu tive, de um baile de máscaras, onde todos os corruptos, nessa época que eu escrevi isso aqui, já tinha um reino muito corrupto. Então, eu viajando com a peça, que nós viajamos quase 5 anos, com a peça Além da Vida, que é baseada na vida do Chico Xavier, e durante uma dessas viagens eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um reino muito corrupto, que teve um baile e que as pessoas só podiam usar máscara nesse reino, não podiam ir sem máscara. Tá muito atual essa peça, né? Ficou cada vez mais atual. Se vocês viram a entrevista com a Mariana Bloom, que tá aqui, vocês podem assistir, a gente chegou a comentar de Arena de Espelhos bastante lá. Então, por favor, dá uma passada nesse vídeo para você se inteirar mais ainda. Então, eu tive esse sonho que no dia seguinte as pessoas acordavam e estavam com a máscara colada na cara.
Só que a máscara colada na cara mostrava o lado ruim das pessoas e não o que elas queriam exibir no Instagram ou no Face. Quer dizer, na época não tinha nada disso, quando eu escrevi a peça. Foi no final dos anos 80? Foi no final dos anos 80. Aí eu tive o prazer de ter o livro publicado, só com o texto todo em verso, e já fizemos uma leitura dramática dentro de um projeto chamado Cena 10. Bom, enfim, aí escrevi isso, tudo. Esse livro, Arena de Espelhos e o Exorcize, foi escrito em máquina de escrever, tá? Porque ainda não se tinha computador, é década de 80 mesmo. E agora, em junho, eu conheci a editora Hércules, junho que tá do ano aqui passado. O canal deles também. Tá fazendo um ano, né? E que os meus livros, agora recém-lançados, o Energia Positiva e o Palavra de Anjo, e o Dragãozinho Sonhador, volume 1, que é um livro infantil, eles estão à venda somente no site da editora Hércules, que você vai poder ver aqui, né, a conexão. Então, tá tudo aqui embaixo, tá, gente? No box de informações. Tá. Então é isso. Eu escrevi também minha autobiografia, né? E essa tem uma surpresa para vocês, arteiros. Essa autobiografia vai ser autografada pela Norma Bloom e vai ser sorteada para um de vocês, tá? As condições do sorteio vão estar no Instagram, é só dar uma passada lá e ver as regras. Então, por favor, nos fale sobre esse livro. Que licença, Norma. Olha a grossura, Brasil. São 600 e quantas páginas? 680? É, por aí. Uma história maravilhosa dessa mulher está do teatro. Totalmente desatualizado. Já tem uns 15 anos. Esse livro eu já fiz muitos trabalhos depois. Mas vocês vão concorrer ao sorteio aí. Norma, obrigado, meu amor. Muito obrigada, filha. Por mim, eu ficava aqui ouvindo a noite inteira. Só ouvindo. Você falar, contar as histórias. Você queria que eu lesse o poema do ator? Por favor, vamos ler? Vamos ler. Poema do ator. É para vocês que trabalham com teatro, que gostam de teatro. Romper as mais fortes barreiras das emoções mais veladas ao retratar as alheias. Trabalhar seu instrumento de escorregadia matéria, afiando sentimentos na lâmina cruel dos afetos. Fotografar rostos e gestos numa pesquisa incessante e armazenar na memória tipos, andares e vozes para montar histriônico acervo. Sisifosianamente, toda vez recomeçar o processo construção de um novo personagem. Burilar músculo e laringe, a fim de compor um outro. Com perícia, amalgamar partes próprias e estranhas. Empregar técnica e maestria ao proceder à montagem. E a esta colcha de retalhos, emprestar verossimilhança. Ser criador e criatura, e nesta dualidade, brindar com o sopro da vida ao frankensteiniano personagem. Em ato de total entrega, doar corpo, voz e alma a esse outro eu composto, e servir-lhe de cavalo, como um médium em seu transe. Conviver com a ameaça renovada de fracasso cada vez que abre o pano, pois Narciso sem espelho não respira sem aplauso. Envolver de ilusão e magia todo e cada espectador, em exercício diário, confrontar o prazer e a própria dor. Eis o ofício do ator, que gasta a vida a criar um estilo singular de ser um, sendo plural. E é com esse poema do ator maravilhoso, feito pela Norma Bloom, que a gente encerra essa entrevista. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e tocar o sininho para ser notificado sempre que eu postar vídeo novo. E segue a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos fazer parte 3, parte 4, parte 5, parte... falando do que você quiser.